Linguagem inclusiva, linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem não sexista. Termos usados para designar um tema que mobiliza o governo e que gerou uma penca de projetos de lei que tentam vetar o seu uso. Um tema que resultou em uma ação que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que pode vir a orientar a forma como a linguagem neutra vai passar a ser discutida daqui para frente. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Dia seguinte a um pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques no julgamento do Supremo Tribunal Federal de uma ação sobre a linguagem neutra. A ação questiona uma lei de Rondônia que tornou expressamente proibida a chamada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Com o pedido de Nunes Marques, a sessão que acontecia no plenário virtual da Corte foi suspensa e deve ser analisada no plenário físico. No plenário virtual, os votos são depositados no sistema eletrônico sem debate. No plenário físico, os votos são sustentados oralmente pelos ministros do tribunal, abrindo espaço para a discussão dos argumentos. A data do julgamento ainda vai ser marcada pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Mas, com o recesso de fim de ano do tribunal, que começa agora no dia 17 de dezembro, a previsão é que a questão seja analisada só em 2022, ou seja, depois da posse de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo. Nunes Marques, autor do pedido que interrompeu a análise da questão, também chegou ao cargo por indicação de Bolsonaro. A linguagem neutra é um tema caro ao presidente. E com a chegada de Mendonça ao Supremo, a opinião de Bolsonaro sobre o tema pode ganhar suporte. Na terça-feira, ao conversar com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente expôs sua posição, adotando um tom preconceituoso ao falar do assunto. 2 anos atrás, a questão da linguagem neutra dos gays, eu nada contra nem a favor, cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Mas por que a linguagem neutra dos gays? O que soma pra gente numa redação? Agora, estimula a molecada se interessar por essa coisa pro futuro. Subverter. Né? Vai estragando. Não é linguagem, é linguagem de menos até, né? Vai estragando a garotada. Embora muitos dos críticos da linguagem neutra usem o argumento de que ela pode deteriorar a língua, a fala do Bolsonaro reitera que a preocupação dele com o tema não tem ligação com a preservação do português só, mas também com questões da extrema-direita que fazem referência ao que esse grupo político chama de ideologia de gênero. A deputada Fernanda Melchiona do PSOL, por exemplo, reagiu à fala de Bolsonaro dizendo que ela foi homofóbica e que a linguagem neutra não diz respeito à orientação sexual, que ela não é, como disse o presidente, dos gays. Além da lei de Rondônia, a linguagem neutra também passou a ser restrita no Mato Grosso do Sul, onde a Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que veta o uso dessa linguagem em instituições de ensino e em bancas examinadoras de processos seletivos e concursos. A restrição da linguagem neutra também foi imposta em Santa Catarina. Um decreto do governador Carlos Moisés, do PSL, vetou seu uso em concursos públicos e nos documentos oficiais dos órgãos da administração pública e das instituições de ensino. O caso de Santa Catarina também está sendo questionado no Supremo por uma ação do PT, o Partido dos Trabalhadores, ação que tem como relator o ministro Nunes Marques. Já a ação de Rondônia, que está sendo julgada pelo Supremo, tem a autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Ela pede que debates acadêmicos não recebam interferência externa. Em novembro, o ministro Edson Fachin, que é relator da ação do caso de Rondônia, disse que é difícil imaginar que a proibição da linguagem neutra possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão. Segundo ele, tem um risco imenso de que a aplicação da lei calhe a comunidade escolar. Isso significaria calar pessoas que ainda nem chegaram a ser ouvidas, já que as escolas de Rondônia não discutiram como adotar o assunto com os alunos. O presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero LGBTI+, da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia, Cleverton Reikdal, disse ao jornal O Globo que a proibição no estado surgiu para, supostamente, impedir uma iniciativa que nunca teria existido. Enquanto o plenário do Supremo não analisa a ação, permanece válida a decisão de Fachin, que suspendeu liminarmente a validade da lei que proibia a linguagem neutra em Rondônia. A linguagem neutra pode ser usada de diversas maneiras.
Há segmentos que já consideram que se você falar boa noite a todos e a todas, você já está usando uma linguagem neutra. Mas o que o Supremo está julgando especificamente é sobre a substituição de letras nas palavras. Uma linguagem que substitui todas as letras que caracterizam o gênero em adjetivos e substantivos, ou pela letra X, ou pelo símbolo de arroba, ou pelas vogais E ou U. Em vez de falar boa noite a todas e a todos, por exemplo, você fala boa noite a todes. Essa linguagem é defendida principalmente por ativistas de movimentos feministas e LGBTI+, e tem como objetivo combater preconceitos linguísticos ao descaracterizar o binarismo da linguagem, ou seja, a ideia de que palavras são necessariamente femininas ou masculinas, de que um gênero é subordinado ao outro. Os adeptos da linguagem neutra defendem que a linguagem binária ajuda a perpetuar estereótipos de gênero. Segundo eles, uma língua que toma o masculino como regra e o feminino como exceção reforça a exclusão das mulheres e de indivíduos de gênero não binário. Isso é, que não se identificam nem como homens nem como mulheres. Algumas correntes sociológicas e linguísticas defendem que idiomas que têm gêneros em substantivos, artigos e adjetivos e usam o masculino como regra para generalizações, atuam como uma ferramenta poderosa para reproduzir os preconceitos de gênero presentes na sociedade de maneira sutil, mas eficiente. Além de interromper o círculo vicioso da imposição de papéis de gênero, mudanças de linguagem como as sugeridas por manuais neutros ambicionam gerar questionamentos e desconstruir pensamentos, dar ferramentas para que as pessoas se questionem sobre os significados ocultos dos termos que usam. O uso da linguagem escrita neutra, que já é bastante presente nas redes sociais, costuma levantar debates acalorados sobre se essa linguagem ameaçaria a língua portuguesa, sobre o peso real do sexismo na linguagem, sobre a dificuldade de transportar o conceito para a linguagem falada e, por fim, sobre problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual que esse tipo de uso provoca em alguns casos. Há quem questione sobre em que medida a mudança do idioma é capaz de transformar a realidade. Além disso, o gênero de uma palavra não tem necessariamente relação com o gênero biológico. Em português, por exemplo, a cadeira é feminino, mas o objeto não possui um gênero no sentido biológico. Linguistas costumam reforçar que a linguagem falada e escrita reflete mudanças sociais e que ela está em constante mutação. É um processo natural em que novas palavras, gírias e expressões são incorporadas enquanto outras deixam de ser usadas. Isso também depende das estruturas dos idiomas. Por fim, existe aí uma questão central. Eventuais mudanças na linguagem são um fenômeno gradual que vai sendo construído de baixo para cima, nunca por decreto ou por lei. E mesmo que não haja iniciativas para a imposição de linguagens neutras no Brasil por decreto ou por lei, apenas um uso pontual dessa linguagem, a oposição a esse uso é muito forte, especialmente por parte dos grupos mais conservadores. Rondônia foi o primeiro estado a sancionar uma lei contra o uso da linguagem neutra. Há outros casos, como a gente já citou, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. Um levantamento feito pela agência Jadorim mostrou que, até outubro, havia mais de 30 projetos de lei, levando em conta projetos em assembleias ou câmaras municipais, tentando proibir o uso da linguagem neutra. Isso significa que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Rondônia poderá servir de precedente, já que ela vai poder orientar outros juízes e tribunais pelo país. Em evento do MDB que aconteceu nesta quarta-feira, Simone Tebet se tornou a única mulher até agora a ter seu nome colocado como alternativa ao Planalto neste ano pré-eleitoral. A redatora Fernanda Boldrin escreveu sobre o tema. Fernanda, como foi o lançamento da pré-candidatura da senadora? Teve um evento num hotel em Brasília. O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, comandou uma votação simbólica e a pré-candidatura de Simone Tebet foi confirmada. Houve críticas à chamada polarização e Tebet buscou se apresentar como uma alternativa ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. A senadora lamentou as mortes de brasileiros na pandemia sob uma gestão negacionista. Defendeu a preservação do meio ambiente e também o agronegócio. Emocionada, Tebet elencou como prioridade o combate à fome e falou também na necessidade de se ter responsabilidade fiscal. Apesar de ter enfatizado as raízes históricas do MDB, Tebet não destacou a gestão do também MDBista Michel Temer, que encerrou o mandato de presidente com apenas 7% de avaliação positiva. Sobre a pré-candidatura, Tebet disse que não tem plano B e afirmou ter a mesma chance que outros pré-candidatos. Ela disse isso num contexto que há também de questionamentos à possibilidade de ela continuar na corrida presidencial.
Cientistas políticos com quem eu conversei avaliaram que o MDB deve ter uma grande abertura para, se for o caso, negociar ou ocupar o papel de vice em alguma outra candidatura. E, Fernanda, qual é o cenário da disputa? Bom, a Simone Tebet aparece como a única mulher que se colocou na corrida presidencial até o momento. E ela chega num cenário bastante congestionado. Quem tem aparecido na dianteira das pesquisas de intenção de voto é o ex-presidente Lula, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, cerca de uma dezena de outros nomes buscam se viabilizar para 2022, Tebet entre eles. A mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta, mostra o ex-juiz Sérgio Moro na dianteira dessa chamada terceira via. A pesquisa não testou o nome de Simone Tebet, mas ajuda a entender os desafios impostos aos pré-candidatos nesse ano pré-eleitoral. O texto da Fernanda você pode ler em nexojornal.com.br. Lembrando que hoje a gente não tem o comentário internacional do repórter especial João Paulo Charlot, que está de férias. Da mobilização contra a linguagem neutra ao lançamento da pré-candidatura de Simone Tebet à presidência, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!